Tivemos aí, nas últimas horas, algumas movimentações no aspecto político e eu gostaria de compartilhar com vocês a opinião dos nossos participantes aqui na nossa live. Rodrigo Passos, que é da cidade de Itapema, Santa Catarina. Claudio Migrin, da cidade de Biguaçu. Vane de Oliveira, da cidade de Criciúma. E nós estamos aqui, eu, Hélio Machado, na cidade de Porto Belo, Santa Catarina. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também compartilhe, ajude-nos a divulgar. A questão é a seguinte, nós tivemos aí um embate, né, nos últimos dias, uma questão do conflito pessoal entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça e de Segurança Pública, Sérgio Moro. E nós podemos ver esse embate proliferando entre manifestações pró e contra pela sociedade como um todo. Eu pergunto o seguinte para vocês, essa efervescência toda não pode acabar enfraquecendo um movimento de posicionamento de direita que foi vencedor na última eleição e acabar dando a possibilidade que a esquerda, que então estava em frangalhos, podemos assim dizer, venha a se fortalecer novamente, tentar dar o ar da graça e querer voltar ao poder novamente, seja via PT, seja via Ciro Gomes, enfim. Eu começo esse diálogo, essa entrevista com o Vane de Oliveira, que vai dar a sua opinião. Hélio, pastor Green, pastor Rodrigo, prazer muito grande estar com vocês aqui. Na coordenação é do Hélio. Eu quero te dizer o seguinte, o Bolsonaro é um presidente que se elegeu com o voto cristão e com uma bandeira conservadora. Ele sendo militar, sendo de direita, ele mesmo sempre disse, nunca negou isso, né? Começou o seu governo, começou bem, todo mundo viu, todo mundo percebeu, o Brasil estava no trilho e estava se encaminhando. Agora, aconteceu essa pandemia, essa coisa do capeta aí, que a gente não sabe explicar, o que está acontecendo no mundo. É um vírus invisível, que não sei se está no corredor, no elevador, está no vizinho, está onde, está no cachorro. A gente não sabe. E temos que ter todo o cuidado para que isso não ocorra de a gente ser acometido dele, porque ele deixa o cidadão em 14 dias levando, de repente, à morte, como tem acontecido com dezenas de milhares de pessoas. E esse vírus movimentou o governo. Por quê? Eu, como conhecedor das Escrituras, e sabendo que a eleição do Bolsonaro foi uma intervenção divina, porque o Brasil, através do Fórum de São Paulo, estava encaminhado para uma esquerda radical, porque o Fórum de São Paulo, comandado por Fernando Henrique, Lula, Dilma, e toda essa esquerda que está por aí, o objetivo deles era fazer uma América Latina com a ideologia de esquerda, socialista, ou melhor, um comunismo travestido de socialista. Com essa questão da pandemia, que eu vejo, está vindo, de onde que veio o vírus? Veio da China? Qual foi o primeiro país que ele se alojou? Itália. Itália é socialista. E aí estendeu-se para o mundo inteiro, a ponto de... E aí eu vejo aí o Green, que é o pastor Green, que é um conhecedor da palavra de Deus, o Rodrigo, que já debatemos muito aí no nosso grupo, a gente percebe que o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia.
E o objetivo? Veja só o que está acontecendo. Isso pode ter conotação religiosa, espiritual, não religiosa, espiritual. Tá? No início do processo, quando Mandetta, que era o ministro da Saúde, estava fazendo o ipsiliteris que a Organização Mundial da Saúde exigia, parece que nós estávamos indo para um único funil e o Bolsonaro, desde o início, dizendo ele erra quando ele diz é uma gripinha, ele erra, certo? Eu discordo dele dizer isso também. Mas nesse episódio dele não concordar com o ministro da Saúde, Mandetta, que já foi demitido, eles acionaram a possibilidade já de um impeachment. O Supremo Tribunal Federal começou a se expressar dessa forma. Dá um sinal, Hélio, quando tu acha que eu tenho que parar. Porque eu pedi para vocês que a resposta fosse em mais ou menos 2 minutos. Tá, eu não sei. Mas tu deu toda essa volta toda para falar, por exemplo, que a pergunta que eu fiz era a questão do imbróglio entre Moro e Bolsonaro, se isso não iria acabar criando alguma chance, alguma brecha para que a esquerda, que estava em frangalhos, viesse se assanhar a querer tentar voltar ao poder novamente, por causa, não, querendo ou não... Escuta, a esquerda estava sustentada no Mandetta. E quando o Mandetta saiu, ela se perdeu. E agora, com o Moro, ela não sabe o que faz, ela está tonta. A esquerda está tonta. Eu acho que você está confundindo, Lula, né? Esquerda com... Eu estou falando da esquerda propriamente dito, não o centro. Existe três espectros políticos. Existe a direita representada pelo Bolsonaro no poder, existe a questão do centro, por partidos centro-esquerda, centro-direita, existe a esquerda mesmo, que é PT e seus puxadinhos, né? Então, mas acontece que Mandetta é democratas, não é esquerda. Então, é democrata. Não dá para colocar nesse balaio. Não, escuta bem. Chegou um momento em que eu pensei que o Bolsonaro ia cair. Hoje eu tenho convicção de que não haverá mais possibilidade de um impeachment. Por quê? Porque a questão do Moro não vai se sustentar muito, não. Eu achei que iria se sustentar, mas não vai, não. Tá certo. Vânio, como nós vamos ampliar a discussão em torno desses aspectos, aguenta aí, eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo aí, tem um Grinho, vamos lá. Vamos fazendo aí a volta, né? Cada um vai falando um pouco. Rodrigo. Ô, pessoal, boa noite a todos. Prazer estar aí conversando e debatendo um pouco sobre política e contextualizações da nossa República. Deixar minhas saudações ao Hélio Machado, nosso amigo, ao nosso querido pastor Vânio de Oliveira, da cidade de Criciúma. É isso, pastor Vânio? É isso mesmo. Para quem não sabe, o Vânio de Oliveira foi deputado estadual por 2 mandatos. Né? Ex-deputado. Então, deixa a minha saudação também, meu amigo, pastor Claudemir Green. Grande abraço, Green. Eu queria fazer algumas considerações preliminares, Hélio, baseando mais ou menos no que tu comentou, e chamou a atenção 2 expressões, né, dentro da tua pergunta. Essas tratativas, esses acontecimentos visam a enfraquecer, né, a direita, e a esquerda, que estaria em frangalhos, ela pode, com esses acontecimentos, se fortalecer. Então, eu diria, no primeiro momento, que algo que a gente já vem debatendo há algum tempo, né? Nós, nos últimos anos, mais ou menos aí 6 a 7 anos, é que houve esse grande levante, um novo contexto de visão política, onde começou-se a debater direita, esquerda, centro, social-democracia. O que nós tínhamos antes era uma coisa unilateral, né? A esquerda, ela dominou a narrativa, ela dominou o debate político. Não havia
eu já comentei para ti algumas vezes que o Lula, certa feita numa entrevista, achava o máximo, eu não lembro agora se era a reeleição dele ou a primeira eleição da Dilma, onde ele celebrava que não havia um candidato de direita. Todos os candidatos eram de esquerda ou centro-esquerda ou extrema-esquerda. Certo. Então, o que se percebe é o seguinte, a nossa direita, ela não está totalmente organizada. Tu vê que hoje existe aquilo que é considerada direita, existem forças debatendo e não estão se entendendo. Veja, só para citar um exemplo, não se aprofundando. Nós temos o Movimento Brasil Livre, o MBL, que é um grupo de direita que defende muito as pautas na economia, no neoliberalismo, e que agora está tentando novamente derrubar um presidente. Eles iniciaram uma campanha fora Bolsonaro. Eles iniciaram um processo importante, desenvolveram um papel importante, na queda da Dilma, na queda do PT no poder. E nós temos vários youtubers, influenciadores, que agora combatem muito a esse governo que nós temos, que é representado pelo Jair Bolsonaro. Então, há muita crítica em cima disso. É uma direita que não se entende, é uma direita que disputa entre si. Mas eu avalio como isso algo um tanto normal, porque, como eu disse há pouco, é um debate que se iniciou há pouco tempo, né? É normal que a direita ela esteja se organizando, ela esteja tomando uma direção. Então, isso é um ponto importante. Agora, a questão da esquerda, ela não está em frangalhos. Ela perdeu uma eleição, mas ela não perdeu o poder. Nas palavras, parafraseando José Dirceu. Nós sabemos, pastor Vanderlei citou ali o Foro de São Paulo, agora existe toda uma campanha pelas redes sociais orientando e estudando esse fenômeno que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos. O que concorde entre os analistas é a extrema-esquerda e a esquerda, elas permanecem no poder. Elas permanecem no poder através da imprensa, eles permanecem no poder através da educação, das universidades federais, nas instituições. Sim. Então, eles só perderam uma eleição, mas eles ainda têm o predomínio da narrativa. E é o que nós estamos acompanhando desde os acontecimentos do Sérgio Moro. Então, só para mim finalizar esse primeiro momento, eu vejo uma direita que está tentando se construir, e não vejo uma esquerda em frangalhos. Nós vemos aí a ascensão da social-democracia canalizada do Dória, no Witzel, no MBL, entre outros, que estão se aproveitando, por que não dizer do Sérgio Moro, estão se aproveitando dessa crise do coronavírus para poder, então, dar um golpe de Estado, podemos dizer assim, porque estava configurado, ainda há essa tentativa de tentar derrubar um governo que foi legitimamente eleito com mais de 57 milhões de votos. Então, tem que tomar muito cuidado, que não podemos achar que a esquerda, que é muito representada pelo PT, mas, como disse o pastor Wander Oliveira, o FHC, o PSDB, essas lideranças tucanas que são sociais-democratas, que são de esquerda também. A verdade é, o Brasil nunca foi administrado pela direita. A direita recentemente se organizou e ainda está desorganizada, e aí nós encontramos várias pessoas e lideranças puxando de um lado, puxando de outro, e dando essa impressão de desorganização. Pastor Claudemir Green, a mesma pergunta eu direciono a você. Qual a sua análise? Boa noite, queridos. Boa noite ao nosso querido, amado Hélio Machado,
que está ali na cidade de Porto Belo, conduzindo esse debate. Boa noite ao meu amigo Rodrigo Passos, ali da cidade de Itapema. Boa noite ao meu amigo Vânio, da cidade de Criciúma. Prazer, uma alegria, uma satisfação poder estar aqui juntos com vós outros nessa live, dissertando, discutindo acerca dessa temática. Eu quero dizer que eu concordo com o Rodrigo quando ele diz que a esquerda não está em frangalhos, que a esquerda não está morta, que a esquerda não está em uma UTI respirando pelos aparelhos. Ela apenas perdeu uma eleição. E vale a pena ressaltar que ela veio governando o nosso país por cerca aí de aproximadamente 30 anos. Então, ela está ramificada em todas as instituições, digamos assim, do nosso Brasil, como o Rodrigo bem já frisou. E esse embate que está surgindo e surgiu na direita através de Sérgio Moro, ele vai, de certa forma, fortalecer um pouco a esquerda, justamente pelo fato de a mídia ser esquerdopata e, digamos assim, estar diariamente notificando isso, anunciando. E esse caso do Sérgio Moro, acredito que não vai dar em nada no final da história, mas vai dar muito pano para manga, que, de certa forma, vai desgastar um pouco a direita. E tudo que se desgasta da direita acaba se fortalecendo, de certa forma, a esquerda. Então, eu concordo com o Rodrigo nesse aspecto, de que a esquerda, ela perdeu uma eleição, mas ela tem uma base forte. É uma base forte e a direita precisa se alinhar, né? Precisa alinhar esse trem, digamos assim, para que em 2022 a direita possa novamente levar a maioria dos votos na urna, porque senão a coisa vai complicando cada vez mais por causa dos desgastes que vão surgindo, as divisões, os embates e etc. A próxima pergunta que eu quero colocar, a próxima questão, para ouvir os senhores, é o seguinte: a gente percebe isso, notório, que há muitos conflitos dentro, que norteiam a questão do poder, a questão em torno do governo do presidente Jair Bolsonaro, muitas polêmicas, muitas questões. E a pergunta que eu coloco, isso seria talvez por uma inexperiência desse novo projeto, que é um projeto de poder, de governo, melhor dizendo, voltado para um espectro ideológico bem à direita, tentando romper, né, como o Rodrigo já falou, com toda aquela questão de esquerda que foi implantada ao longo dos anos nos governos que antecederam o governo Jair Bolsonaro, sobretudo os governos do PT, mas também nos governos Fernando Henrique Cardoso. Vocês poderiam analisar como talvez a falta de tato político, a falta de uma experiência, usando aí a expressão do adágio popular, uma certa ginga no aspecto de lidar com as questões de negociação política para poder encaixar dentro do contexto do cenário nacional as ideias que foram pregadas durante as eleições. Isso acabou criando alguns conflitos
rachando até a própria base de ideias que chegou e ajudou que o presidente Bolsonaro chegasse à eleição em 2018. Começo novamente com você, Vânio. Ô Hélio, acontece o seguinte, o Rodrigo, a Sogrinha aí, acentuaram bem que a esquerda não está em frangalho. Ela existe, mas a esquerda radical existe, mas está em casa, está quieta, está sem argumentação. Por quê? A esquerda podia se perpetuar no poder no Brasil se não tivesse ido na onda da corrupção. O Lula perdeu a grande chance de ser um ídolo eterno do Brasil. O problema é que o Lula se elegeu com o apoio do Fernando Henrique. Certo? A primeira vez, o Fernando Henrique tinha um candidato a presidente da República, que era o Serra. E eu pergunto a vocês, ele apoiou o Serra? Ele não apoiou o Serra. Ele disse, eu estou fora. Eu sou presidente da República, estou fora. Por quê? Porque ele queria que o Lula entrasse. Na verdade, existiu um desgaste muito grande naquele momento, né, Vânio? A imagem do Fernando Henrique estava muito desgastada. Não, mas escuta, estava desgastada, mas o desgaste dele, independente dele pedir voto ou não, ele deixou o Lula. A sociedade brasileira não aguentava mais de ver quebra-quebra. Certo? Não aguentava mais. Então, assim, vamos parar com isso. Vamos deixar esse cara ganhar a eleição. E ele ganhou a eleição. Tá? Ele ganhou a eleição. E aí, o que ele fez? Ele fez aliança com todo mundo. Com direita, com de centro, com de tudo. Ele fez aliança. Fez aliança, estabeleceu, ele institucionalizou a corrupção no Brasil. Foi ele que criou oficialmente como pegar dinheiro das empresas brasileiras do governo e repassar para os partidos políticos. Ele pegou todos os partidos e disse, essa aqui é a tua fatia, essa aqui é tua, tu fica aqui nessa diretoria, fica aqui nessa outra, fica aqui, todo mundo pegava a sua fatia. Esse país é tão rico, que eles roubaram trilhões. Eles, que eu digo, não é só o Lula, não. Ele era o líder. Roubaram tanto, e não faliu o Brasil. Esse país é rico. Então, escuta bem, a questão da direita, o Bolsonaro, o que ele fez? Ele é direita, tá bom. O Centrão é o quê? Centrão no Congresso Nacional. Centrão é poder, né? Qualquer coisa. Centro-direita? Centrão é poder. Ele não é disso. Se o esquerdo tiver, ele alia-se. Se não tiver, ele alia-se com outro. Ele quer realmente, mas ele não é esquerda. Ideologicamente, ele tem a tendência de ser direita. Então, o que acontece? A esquerda está com dificuldade de se alinhar. O Green falou isso, com certeza. Está com dificuldade de se alinhar. Por quê? Os pilares de sustentabilidade deles ruiu. O pilar da democracia que eles pregam ruiu. E o projeto deles não foi para frente porque a corrupção prendeu o seu líder. Certo? Então, o que acontece agora? O Bolsonaro, quando sentiu que o Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse assim, o que ele está fazendo e não deixa o Mandetta realizar, o que ele está fazendo é sinal de... pode ser uma forma de justificar o impeachment. O Rodrigo Maia, ele se reuniu com quem, depois desse episódio? Com a bancada de esquerda, que é a minoria, mas ele foi lá e se organizou. Porque o Rodrigo Maia é um esquerdista travestido democrata. O pai dele foi comunista, ou é comunista. Ele nasceu no Chile. O Rodrigo nasceu no Chile quando o pai estava exilado. Então a esquerda está tentando se organizar e não consegue. Tá? O Ciro Gomes é direita, é centro, é esquerda. O Ciro Gomes é esquerda. Só que não é tão esquerda quanto o PT. O que o Bolsonaro fez foi o seguinte, eu preciso... Ciro Gomes é o fisiologista. A sustentabilidade política.
foi lá no Congresso, conversou com o presidente do partido, conversou com as bancadas e está tendo o apoio do Centrão. Que se houver uma possibilidade de impeachment, tem 20 pedidos de impeachment lá, o impeachment não consegue 2/3 para derrubar o Bolsonaro. Ele já está seguro disso. O que o Bolsonaro precisa fazer é dar uma polida nesse linguajar dele. Ele é muito truculento. E aí, a Globo pega uma frase dele e pega uma palavra dele e faz uma frase. Eu só como referencial, eu assisti o Temer dando uma entrevista na Band. Final de semana, quinta ou sexta-feira. O que o Temer disse? Eu já fui objeto de impeachment na Câmara Federal, no Congresso. Por que não conseguiram me impeachment? Ele disse. Porque não tinha povo na rua pedindo meu impeachment. Por que conseguiram impeachment Dilma? Porque conseguiram botar o povo na rua para impeachment. O Collor. O povo pediu impeachment. Agora eu pergunto, a rua está com quem hoje? Está com o Bolsonaro. Está com o Bolsonaro. Eu acredito que ninguém tem coragem de discutir um impeachment no Congresso se não tiver o apoio e sustentabilidade da base. E isso o Bolsonaro tem. O que ele faz todo dia? Mas... Assim, ó, eu não sou do PSL, eu até sou de um partido que não tem nada a ver com... Eu sou MDB. Eu sou afiliado ao MDB. Mas eu vejo no Bolsonaro... Sim, sem problema. O PMDB está em todas. Ele faz todo dia, fez ontem. O líder do governo do Bolsonaro é um senador do PMDB. Também. É centrão. Está com ele desde o início. Tá? Então escuta bem. A esquerda só tira o Bolsonaro se for por impeachment. Porque do jeito que ele está caminhando... Quem quer tirar o Bolsonaro não é a esquerda, é o centrão, né? É o establish. E aí envolve bastante gente. Não, mas voltando à questão, até para me passar para o Rodrigo, Vânio, propriamente dito da minha formulação, a questão desses conflitos todos e a questão talvez da falta de experiência de tentar encaminhar a proposta que foi feita na campanha dessa visão ideológica de direita, Rodrigo. Hélio, avaliando bem essa tua questão, é algo que eu já tinha comentado contigo, né? Eu sempre defendi a tese de que a eleição do Bolsonaro ela representava o início de um processo, a quebra de um paradigma, né? É evidente que o Bolsonaro não ia conseguir resolver todos os problemas que o Brasil tem, né? De tantos anos, de tantos descasos, corrupções, como já foi pontuado pelo pastor Wanderlei de Oliveira. Então, o Bolsonaro, né, ele conseguiu se eleger por quê? Porque ele conseguiu canalizar em si o sentimento de uma sociedade que já estava cansada da corrupção, em primeiro lugar, né? Da carga tributária, da desigualdade social, mas, sem dúvida nenhuma, como disse o pastor Vânio, os governos do PT eles conseguiram institucionalizar a corrupção, né? De forma que a corrupção era o modus operandi do governo deles. Aliado a isso, o advento das mídias sociais e dessa nova direita que se levantou por ocasião desses desmandos, então o Bolsonaro ele conseguiu ser a voz desse sentimento. Não é que o Bolsonaro seria a pessoa ideal, seria o mais experiente. Eu acredito que a inexperiência, ele nunca tinha atuado num cargo do executivo. Ele sempre foi do legislativo, mas não tinha outra opção. Outra coisa que levou Bolsonaro a vencer as eleições
é exatamente esse antagonismo com o Centrão. Porque as pessoas cansaram, Hélio, desse discurso sem uma posição clara. Esse discurso demagógico, por exemplo, tratar do tema como aborto, por exemplo. Veja bem, nós temos que avaliar isso, temos que avaliar aquilo, temos que ver o que é bom, que a pessoa não responde. Né? A gente acompanha os debates dos presidenciáveis, quando essas questões morais, a gente percebe que não há uma definição, há uma indefinição. Né? Você é a favor da diminuir a maioridade penal? Não, veja bem, nós temos que avaliar porque isso, porque aquilo. Então, esse discurso do centro, tá? Esse discurso que o centro hoje, o centrão, né? Essa forma pejorativa de se definir alguns partidos políticos, eles representam hoje o que é de pior na política, porque não tem um posicionamento claro. Eu discordo um pouco do pastor Vânio que os partidos de centro eles são muito representados pela centro-esquerda, que é a social-democracia, que é um partido de esquerda. O que nós temos é a ausência de um partido de direita com um posicionamento claro, com um posicionamento que defende pautas no que tange a economia ao livre mercado, à economia de mercado, a teses e preceitos morais que esse debate, porque no Brasil geralmente fica circunscrito ao debate econômico-social, né? A imprensa ela ignora essas pautas, aborto, ideologia de gênero, casamento homoafetivo, essa base de padrão moral que é defendida, que é representada pelo conservadorismo, ela é colocada em segundo plano. E o Bolsonaro trouxe isso à tona. Ele veio defendendo essa pauta e foi isso que elegeu ele. Por mais que ele seja rude em colocações, eu concordo. Né? Há questões que ele coloca desnecessárias. Há frases que poderiam não ser ditas, sim, mas é isso que caracterizou que uma pessoa que o establishment estava contra, ainda está contra, que o recurso financeiro era totalmente limitado, que fez campanha sem o apoio da mídia tradicional, o cara levou mais de 57 milhões de votos. Então, não se trata se ele é muito experiente ou não. O que importa é que ele montou um ministério técnico. Nós tínhamos 39 ministérios com a Dilma, tá? Um Estado grande, um Estado inchado, e agora nós temos 22, era para ser 16, mas o jogo político, a pressão política, fez com que ele cedesse e montasse 22. Então, eu disse no início, o Bolsonaro ele iniciou um processo. Veja só, não é fácil lutar contra tudo isso. Ele chegou a ter um atentado de vida, ele quase morreu esfaqueado. Então, o jogo político ele é sórdido, ele é baixo, ele é perigoso, ele é real, né? Ele mudou toda a vida dele. Ele poderia ter ficado lá no parlamento, recebendo as benesses, estava bem. O cara mudou a vida, não tem mais vida livre. Tem que andar com a família, tem que andar com o guarda-costas constantemente, porque a qualquer momento ele pode ser morto. Nunca no Brasil um presidente teve que ter tanto esquema de segurança quanto ele. Então, nós estamos falando de alguém que rompeu o sistema, rompeu com o establishment, só que é o início de uma caminhada. Tá? É o início. E a imprensa ela foca muito mais nas questões econômicas e sociais. Mas o que também está por trás disso é uma cosmovisão de mundo que é baseada mais na visão judaico-cristã. Né?
Me chamou a atenção, Hélio, domingo, nessas últimas manifestações lá no Planalto. Primeiro, não houve uma convocação de grupos organizados, houve ali uma espontaneidade de pessoas, tá? O movimento nas ruas, o Avança Brasil, não convocaram manifestações. Então, isso é um ponto super positivo, porque definitivamente o povo está ao lado do presidente, desse governo, né? Mas me chamou a atenção que ali, com o Bolsonaro, que estava com a filha mais nova, e algumas pessoas no entorno dele, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel. Isso ali tem um simbolismo muito forte, porque no Brasil, né, nesses últimos anos, os últimos governos do PT, foi rechaçado a parceria com os Estados Unidos. O PT nunca quis formalizar uma parceria mais forte econômica com os Estados Unidos. Ele se aproximou de quem? De Cuba, ele se aproximou da Venezuela, de alguns países africanos, da Líbia. Ele apoiava países muçulmanos que eram contra Israel. O Brasil, na ONU, sempre votou contra Israel, só que agora não. Agora é diferente. Agora é uma política neoliberal na economia, é diminuir o Estado. Só que isso aí é difícil, é isso aí que nós temos que entender. Nós temos uma sociedade, a mentalidade das pessoas é que é bom receber de graça algo do governo. Por exemplo, se nós falar a nível municipal, outro dia eu estava conversando com alguns amigos, se eu sou um candidato a vereador, eu vou fazer uma indicação de um projeto de lei. Aqui em Itapema, vamos supor que tem em torno de 500 alunos universitários e eles gastam a média de R$350 de vale-transporte por mês para se dirigir a Balneário Camboriú ou Itajaí. Agora, eu vou fazer um projeto de lei para que a Prefeitura Municipal venha arcar com essa despesa, seja de graça o vale-transporte. Maravilha, né? As pessoas vão gostar. O Rodrigo, como vereador, fez um projeto super interessante. Eu não vou mais pagar as passagens, vai ser de graça. Não vai ser de graça. As pessoas precisam entender isso. Não tem nada de graça. O Estado não pode dar nada de graça para o cidadão. Se o orçamento para custear essas passagens vai custar, por exemplo, ao mês, R$1 milhão para os 500 estudantes, para levar eles até Itajaí ou Balneário Camboriú, vai custar por mês R$1 milhão. Da onde vai sair esse dinheiro? Que vai ser de graça. Ou a prefeitura vai aumentar o IPTU, ou vai aumentar algum tributo, ou vai ter que cortar em alguma secretaria, porque não existe nada de graça, meu querido. Então, esse sentimento, as pessoas têm que entender. O Estado, o governo não produz, não fabrica, não produz riqueza. Quem produz riqueza é as pessoas, são os trabalhadores, são as empresas. O governo, o Estado só arrecada e redistribui. O problema é que no Brasil o Estado é muito grande e essa distribuição de renda é desigual. Nós temos muitas pessoas que dependem do Estado. Nós temos agora com esse coronavírus mais do que nunca, né? Mais do que nunca. É um festival, né, de corrupção, de esbanjar dinheiro público. Então, voltando à questão ali do que representa o Bolsonaro. O Bolsonaro foi até lapidado pelo Guedes e outros, porque o Bolsonaro é militar, ele é oriundo lá do positivismo, ele é protecionista, ele quer defender o Estado, e nós temos que abrir para que tenha economia de mercado, para que nós tenhamos competição. Por exemplo, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Se ela é nossa, por que nós pagamos um dos combustíveis mais caros do mundo? Por causa da carga tributária. Mas o petróleo não é nosso.
Do que adianta eu bater no peito, a Petrobras é nossa, sendo que eu pago um absurdo na gasolina. Então tem que vender, tem que privatizar, tem que gerar disputa de mercado para o preço abaixar, ou seja, diminuir o Estado. Só que, para quem depende do Estado, não é negócio, tu entende? Então, lutar contra isso é muito difícil. Tu vai brigar de frente com interesses, com força, com gente graúda, com gente poderosa, porque se eu, mesmo sendo empresário, se eu presto serviço para o Estado, que o meu faturamento, por exemplo, vem 60% do meu faturamento vem do Estado, 60%, 70%. Qual é o meu interesse que o Estado diminua? Nenhum. Sim. Você entende? Então, a cosmovisão de livre mercado, de neoliberalismo na economia, é um Estado menor. É como o Bolsonaro dizia, mais Brasil, menos Brasília. Mas para tu conquistar esse ideal, demora muito. E o Bolsonaro iniciou o processo. Nós precisamos, nas próximas décadas, eleger pessoas que tenham a visão que hoje tem o Bolsonaro. É isso? Sim. Rodrigo, seguindo esse teu raciocínio, eu passo a palavra agora para o Claudio Negrin. E dentro dessa lógica da política liberal que vinha sendo implantada pelo Paulo Guedes, dentro do contexto da pergunta anterior, mas só acrescentando algo mais, Green, esse problema da pandemia, do coronavírus, não pode ter meio que jogado água, será, nesse plano liberal do Paulo Guedes, a ponto de o presidente Bolsonaro voltar a refletir um pouco mais nas suas origens, no aspecto protecionista, a qual o Rodrigo se referiu? Eu concordo também que com o Bolsonaro se iniciou no Brasil uma nova configuração, tanto, digamos assim, na forma de se fazer política, como também em como se fazer mídia. O Bolsonaro, na verdade, ninguém acreditava que ele chegaria. Essa é a verdade. Ninguém acreditava que ele chegaria. Até pelo método que ele usou. E ele provou que é possível fazer mídia a partir do que nós estamos fazendo aqui neste momento. E com isso chegar ao final de umas eleições como ele chegou e ganhar as eleições propriamente dita. E o Bolsonaro, ele, na verdade, nesses 4 anos de governo, ele quer fazer cumprir tudo o que ele prometeu. Porque ele quer dizer para o povo brasileiro, eu não vim aqui para enganar vocês. Eu vim aqui para cumprir o que eu prometi para vocês. Só que o Bolsonaro, ele erra em alguns aspectos. Nesses 2 primeiros anos, por exemplo, do seu mandato, ele iniciou o governo pensando que poderia vencer o sistema corrupto que estava instalado e que ainda está em todo o Brasil. Sozinho ele pensou que venceria isso. Sozinho no sentido, ele e o povo, né? Ele pensou, o povo está do meu lado e com o povo eu vou vencer esse sistema corrupto, vou esmagar ele e vou instaurar uma nova era, digamos assim, na política brasileira. Esse pontapé inicial ele deu. Ele conseguiu dar esse pontapé inicial. Só que hoje ele está vendo, e isso é claro,
que ele não consegue esmagar o sistema porque existe mais outros poderes que vão começar e já estão rivalizando com ele diametralmente. Ou seja, ele precisava, desde o começo, digamos assim, não alimentar o sistema corrupto do Planalto. Não alimentar o sistema corrupto, digamos assim, dos deputados e dos senadores. Mas ele precisava dialogar com eles. Porque se faz necessário para que se governe, digamos assim, bem, e de forma a cumprir tudo que ele prometeu, ele precisa da aprovação, digamos assim, do Congresso. Ele não consegue governar sozinho. E eu acho que ele demorou muito para perceber isso. Hoje, por exemplo, ele percebeu e correu para o Centrão. Só que isso hoje não é saudável para ele. Seria saudável no princípio, no começo. Eu quero, inclusive, emendar essa questão que você está colocando para fazendo a rodada. Se isso já não estourou-se uma situação um pouco problemática. Por quê? Primeiro porque o grande discurso, a grande bandeira do Bolsonaro foi justamente se apresentar para a sociedade como alguém anti-establishment, como alguém que não praticava a velha política, alguém que estava fora de tudo aquilo, que com as novas propostas. E o povo comprou isso, né? Só que no primeiro momento ele tentou pôr em prática as ideias que ele tinha elaborado junto com alguns dos seus principais planejadores do seu governo. Só que logo de início se percebeu já uma resistência do Congresso, né? Sobretudo a força do Centrão, que detém uma fatia superior. Já vou te passar, Vânio. Uma fatia superior. Isso aí. Eu já vou te fazer a pergunta. Só um minutinho. Não, mas é dentro desse debate. Tá, vai. Então, como eu estava dizendo, logo no início, ele já sentiu isso. Só que ele foi puxando a corda, foi esticando. De certa forma, tentando ser coerente com o discurso. Só que começaram a haver muitos contratempos, prós e contras, duplos discursos. Então, o que acontece? Agora ele está meio que se sentindo refém, né? Refém do sistema. Será que agora já não seria meio que tarde demais? Passo para ti a palavra, Vânia. Não, veja só. Todo o sistema, o status quo, o que está instituído nesse país, e que o Bolsonaro se propôs a derrubar, a reiniciar um novo processo, o Green tem razão quando ele diz que o Bolsonaro veio para instaurar uma nova forma de governo, certo? E iniciou com essa nova forma. Tu acabou de dizer, ele passou a ser refém do sistema. Por que refém do sistema? Porque o Brasil é democrático, entre aspas, muitas vezes, tá? E quando ele sentiu que, se ele não buscar o apoio parlamentar, ele pode ser impeachmentado, e ele, como ex-deputado, 20 anos, 29 anos, 30 anos de deputado, ele sabe como é que é aquela casa. Então, o que o Bolsonaro fez no governo dele? Jogou a vaquinha que os mamadores estavam acostumados a levar leite para casa. A vaquinha foi para o brejo. Mas, passando agora para o Rodrigo, a minha pergunta eu quero refazer no sentido de agora, depois desse período de quase 2 anos de governo Bolsonaro, pregando a ideia de não se aliar a partidos políticos no aspecto de negociação, principalmente com os seus dirigentes partidários, e agora meio que se sentir refém deles, porque a ameaça de um possível impeachment o levou a isso, e até não só por isso também, mas por questão de tentar aprovar as pautas do governo.
Não pode que agora esse centrão, fisiologista, querer cobrar muito caro essa fatura agora, quase como uma vingança. Assim como aconteceu com Michel Temer, quando gastou todo o seu capital político para se livrar do impeachment, também acontecer com Bolsonaro, levando com que a própria sociedade que o elegeu, o eleitorado, ou parte dele, pelo menos, comece a vislumbrar uma certa frustração, porque vai começar a perceber o governo Bolsonaro, a partir de agora, fatiando parte do seu governo com políticos carimbados, como Valdemar Costa Neto, outros mais, líderes políticos bastante já carimbados no passado, Roberto Jefferson, e outros mais. Coelho, nós temos que ser realistas, né? Eu não vejo com bons olhos essa aproximação. É como tu falasse, não era isso exatamente que o Bolsonaro apregoava, né? Por isso, só não te cortando, depois eu concluo o raciocínio, mas por isso que eu fiz aquela pergunta lá atrás sobre a questão da inexperiência. Talvez se houvesse uma flexibilidade lá atrás, sem que se permitisse qualquer tipo de falcatrua, mas compartilhasse a administração com as lideranças partidárias, não seria melhor do que agora ter que entregar? Não, aí eu não concordo. Eu acho que foi feito de acordo com essa atitude do Bolsonaro demonstrou que as intenções dele eram verdadeiras, né? Ele durante a campanha, ele demonstrava para a sociedade brasileira que ele ia quebrar esse ciclo vicioso do toma lá da cá, desse sistema presidencialismo de coalizão, né? Então, se ele já, desde o início, ele já se aproxima desses políticos carimbados que se caracterizam com a velha política, eu acho que aí ele se descaracterizava já no início. Nós estamos aí depois de um ano, quase um ano e meio de governo, e agora, por ocasião da crise do coronavírus, a pressão dos governadores, a pressão da social-democracia capitaneada agora pelo João Dória, o Witzel, o FHC, nunca se manifestou tanto quanto agora. Os governos Dilma, governo do Lula, o FHC ficou praticamente obsoleto, né? Durante as campanhas do PSDB, nem o PSDB recorria ao legado do FHC, só para abrir um parêntese. E agora o FHC fala em velha raposa mostrando a verdadeira cara, né? Exatamente, demonstrando que eles sempre foram a mesma cara da mesma moeda, né? É um esquerdista. Então, assim, eu não vejo com bons olhos, como eu estava falando, não é o que eu queria. Só que, voltando à minha tese inicial, de que o Bolsonaro iniciou um rompimento com o establishment, tá? Com esse sistema, esse mecanismo, e se for para ter condições de governabilidade, tiver que cortar ali, que tiver que se aproximar no sentido para que as pautas que ele defende sigam em frente, porque nós temos aí a reforma administrativa, a reforma política, outras importantes reformas que o Brasil precisa ter para a gente ter o Brasil que a gente quer, menos tributo, mais eficiente, menos burocratização, menos regulamentações. Tá? Eu sou empresário, eu sei do que eu estou dizendo, eu sei o quanto é difícil você empreender aqui no Brasil. Então, nós precisamos ter um Brasil mais eficiente. Se for para que tenha mais governabilidade, que se abra alguma exceção, que seja. Eu não vou ser extremista nesse sentido, como o MBL agora, que agora vale também dizer o que até agora não se concretizou, né? Essa aproximação do centro está só na teoria por enquanto. Até agora, nós não temos nenhum cargo no terceiro e quarto escalão
que o Centrão se apoderou. Agora, eu não vou ser demagogo em querer ser como o MBL, por exemplo. O que o MBL quer? Que todo presidente tem um impeachment? Quer dizer, quem que eles querem? Quer dizer que se o Bolsonaro impeachment, vem o Moro, como eu já disse outra vez, o Moro em 2022 se elege, por exemplo, começa a ter que fazer aproximação com o centro de novo. Vamos impeachment? Então, todo governo vai ter impeachment. A sociedade brasileira, Hélio, não suporta, em menos de 5 anos, 2 Sim. impeachment. O que é isso? Não tem como ter um candidato perfeito. Se as pessoas acharam que o Bolsonaro, que o Moro são pessoas incorruptíveis no que tange a erros, quem é que não erra, meu querido? Quem é que não erra numa avaliação, numa decisão? A questão é se tem dolo ou culpa. O Bolsonaro errou. O Moro A gente sabe, Rodrigo, que no aspecto político, e o Vânio de Oliveira, que foi deputado, vai corroborar comigo, muitas vezes se escuta em entrevistas, né, deputados fazendo argumentações, cobrando questionamentos como se fossem questões em prol da sociedade e tal, não cumpridas, mas no fundo, são negociatas lá atrás que estão sendo cobradas nos bastidores e porque o governo não está querendo aceitar, né? A gente sabe que existe muito disso. Né? Então, é um aspecto bastante complicado, mas... Mas, Rodrigo, se me permite, Rodrigo... Fala, pastor Vânio. O Rodrigo caiu agora? Não, pode falar. Só seja sucinto, Vânio, porque essa governabilidade, ele não está dando ministério para o Centrão. Ele já provou que ele não está dando ministério para o Centrão. Mas segundo escalão está negociado. Parece que tem Banco do Nordeste de negociação, tem algumas coisas de negociação. Não, mas isso tem... Mas vamos ver. Não Ministério da Justiça, quem é que ele botou? Da Polícia Federal, quem é que ele botou? Então, o seguinte, ele não está negociando. Segundo, terceiro, quarto... Eu não vejo errado. Ele vai abrir um pouco. Da administração, mas isso a gente nem vai saber. Não, a governabilidade... Na minha avaliação, esse foi o pecado do Bolsonaro. Ele, por exemplo, ele pegou e colocou um monte de deputado do DEM como ministro, mas não fez isso por intermédio oficial do partido. Não tem presidente da República que governe sem que as... Teu microfone está... Escuta. A transmissão está um pouco o travando. presidente da República... Vânio, enquanto a veja melhor a transmissão, eu quero ouvir o pastor Claudemir Green. Depois você volta, Vânio. Fala, pastor Claudemir. Tá bom? Então, dando continuidade ali, dentro do contexto que nós estamos aí trabalhando, eu acredito e vejo que o seguinte, Bolsonaro hoje, com 2 anos de governo, ele caiu na realidade que não tem como ele governar da maneira que ele está governando sozinho, só ele e o povo contra o sistema. O que ele está fazendo hoje, em dialogar com o Centrão, eu acredito que ele já deveria ter feito desde o começo do seu governo. Porque ele não vai conseguir governar só ele e o povo e cumprir, digamos assim, a cartilha que ele prometeu para o povo. Ele precisa do Congresso, ele precisa do STF. Por exemplo, a atitude do Alexandre de Moraes em intervir na nomeação do delegado pelo Bolsonaro, diretor da Polícia ela criou um desconforto, digamos assim, dentro do STF. Se o Bolsonaro tivesse ficado pelo menos alguns dias, digamos assim, com a sua boca fechadinha, caladinha, esses ministros eles iam começar a se posicionar, porque houve
um desconforto entre eles. Não foram todos que concordaram, digamos assim, com a atitude do Moraes. Só que o Bolsonaro vai lá, na mídia, que ele sempre usou para se eleger, e usa até hoje, digamos assim, para divulgar, né, o que o governo faz, e atirou contra o Alexandre de Moraes. E o que aconteceu? Esse tiro que ele deu contra o Alexandre de Moraes uniu novamente o STF, porque os companheiros saíram em defesa do amigo, digamos assim, de ministério. Então, muitas coisas, o Bolsonaro ele erra por se precipitar em usar a mídia para falar. Nós sabemos que a mídia é uma faca de dois gumes, ela tanto corta para lá como corta para cá também. E tem hora que a gente tem que ficar quieto, tem hora que a gente tem que dar um passo atrás, se afastar um pouco da mídia e ficar quieto. E o Bolsonaro, ele se expõe demais junto à mídia, principalmente agora, nesse período de pandemia, nesse período de Covid-19. E o pior de tudo, que uma palavra de Bolsonaro é feita uma frase pela a mídia esquerda, uma frase ainda contrária daquilo que ele quer falar. Então, Grim, me permite só uma interferência na observação? Sim. Às vezes, até se joga para a mídia toda a responsabilidade, mas vou pegar um exemplo dos últimos dias agora, de domingo para cá. Bolsonaro fez uma declaração que iam aplicar à justiça, a Constituição, melhor dizendo, a qualquer preço, e que tinha o Exército do seu lado. O Exército está do nosso lado, alguma coisa nesse sentido. Veja bem... Ele tem, né? Não, mas veja bem, Vânio, foi tão incômoda a fala que o comandante das Forças Armadas precisou se vir a público emitir uma nota em nome das Forças Armadas, que, na verdade, as Forças Armadas estavam do lado da Constituição apenas. Ou seja, tentando meio que desdizer o que o Bolsonaro disse, porque senão ia ficar numa situação bastante complicada. Então, mas a fala do Bolsonaro mas a fala do Bolsonaro, ela é correta. É isso que conquista esse conflito. Ela é correta, a fala do Bolsonaro. Quando ele diz o seguinte... Não, mas olha... o que ele quis dizer? Ele quis, na verdade, ele denotou, numa fala dessa, tipo assim, ó, se vocês não deixarem, nós vamos impor através da força. Na verdade, parece que transmitiu essa sensação. Eu vejo que a fala dele era o seguinte, olha, se vocês, poderes do Congresso, vocês, poderes do STF, continuarem não deixando eu governar, digamos assim, a voz do povo vai fazer cumprir a Constituição. Eu fiz leitura da fala dele dessa maneira, porque quem governa é o povo. Na verdade, quem governa não é Jair Bolsonaro, não é Congresso, mas eu estou me referindo, não é STF, mas sim o povo. Me referindo na fala dele com relação ao Exército, né? Mas ele tem o Exército. Mas ele tem. Ele fala que ele tem a segurança que, se precisar, o Exército está na rua. Não, mas daí é um golpe de Estado. Mas daí é um golpe de Estado. Mas escuta, mas o que é? Mas pegar o impeachment do Bolsonaro, o cara que não roubou, não matou, não fez nada contra a nação, e impeachment o cara, o que tem que fazer? Eu sou contra, mas ele não vai fazer outra coisa. Isso não mas isso não é... Para quem quer acalmar os ânimos, isso não é uma coisa de se dizer. Entendeu? Ele podia explorar o apoio popular sem falar isso. Isso é uma cortina de fumaça. Isso é uma cortina de fumaça. São declarações que jogam como jogar ao ar para ver os efeitos, tá? Porque, por exemplo, o Green tocou numa coisa interessante ali do Alexandre de Moraes. Essa semana até me surpreendeu, o presidente do STF, Dias Toffoli, fez uma declaração
que há um ativismo no judicial. Ele está falando que está incomodado com isso. Ele está totalmente incomodado, ele ficou totalmente em desacordo com o Alexandre de Moraes. Sim. Até de se surpreender, tá? O posicionamento do Alexandre. Mas são frases de efeito que se colocam na mídia. Vamos falar. Eu acredito que existe uma assessoria, vamos falar isso aqui, não é jogada assim no vazio, você entende? Bolsonaro não é louco, ele sabe que ele não vai ter legitimidade sem um motivo definitivamente para declarar um estado de sítio que ele pode fazer como presidente e, de fato, evocar as Forças Armadas. Ele sabe que isso aí é um suicídio político, não tem necessidade. Né? O problema, Rodrigo... Essas falas são jogadas assim na mídia, na imprensa, para ver como é que se comportam as forças políticas. De fato, já há um certo um efeito positivo. O Dias Toffoli fala isso. Sim, só para eu arrematar aqui essa questão, que eu vejo o seguinte, é claro que existe essa questão de sempre colocar o Exército como garantia para tomar posições. Só que se começar a dar muito conflito no meio do contexto social, conflito entre os órgãos de poder, de repente também o alto comando do Exército pode começar a fazer as contas, porque o vice-presidente é um general, entendeu? Aí eles podem, entre eles, estar avaliando se não é mais fácil deixar o general assumir. Então é isso também. Então não dá para o Bolsonaro brincar muito, entendeu? Eu não acredito em golpe. Eu não acredito em golpe. Não é golpe. Não é golpe. O Exército não se manifestar. Não, eu não acredito. Só se houver quebra-quebra. Escuta, só se a base resolver bagunçar. Acontece que qual foi a estratégia do governo agora com o coronavírus? Está todo mundo quietinho, porque todo mundo recebeu 600 e vai receber mais 600. Uhum. E depois de acabar os R$ 1.200, é que vai se ver o termômetro. Depois, os 1.200, vírus... a crise vai estar feia. Ou tu acha que a segunda... Escuta bem, por que o Bolsonaro suspendeu a segunda parte de R$ 600 e jogou para mais tarde? Por quê? Porque se ele dá tudo agora, amanhã depois não tem, vai faltar pôr na mesa de novo. Esse é o problema. O que aconteceu? 36 milhões de pessoas que receberam 600, estão recebendo R$ 600 e mais 600. E muitos deles recebendo 1.200. Qual é que estratégia é essa? A estratégia é deixar o povo tranquilo. Está sem trabalho, mas não está sem comida. Isso foi a estratégia. Olha só, pastor Porque se não tivesse acontecido isso, a esquerda já estava na rua mandando saquear os mercados. Nossa live vai ficar muito comprida, vocês não acham? Assim, pessoal, para nós encaminhar para o encerramento, porque eu acho que já estamos no adiantado da hora. Já meio-dia e 17, cara. Meio-dia. Assim, meus amigos, para nós contornarmos a questão, eu quero colocar uma última pontuação, uma última pergunta, né? Para nós fazermos uma rodada, cada um colocar o seu ponto de vista, peço para que sejam sucintos, para nós encerrarmos a nossa transmissão. Ontem, ou domingo, se eu não estou equivocado, bom, ontem foi domingo, né? Não sei se foi ontem ou foi sábado, a Rede Bandeirantes divulgou uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, que é, na meu ver, hoje o instituto de pesquisa de maior crédito no país, e colocou alguns números, né? Bolsonaro aparece surpreendentemente estabilizado na faixa de 25% a 30%, mantendo aí a sua base de apoio. E, surpreendentemente, depois de tanto apanhado, tanto da esquerda como da direita agora, né, o Moro aparece em segundo lugar já com próximo dos 20%. Eu quero colocar alguns pontos dentro do contexto, né? O problema é o seguinte, aparece lá em segundo lugar quando o Moro não está o Haddad, né? E quando
o Moro aparece na sequência o Haddad, depois o Ciro. Eu vejo o seguinte, uma das coisas que eu percebi, né, com essa pesquisa, que ela pode nos apontar, por mais que os números possam ser mexíveis ao longo dos meses, mas algumas situações já nos direcionam. Uma delas é que o João Dória está morto politicamente. Acabou para ele. Isso mostra que deu tudo errado a estratégia dele de querer usar o coronavírus para se promover. Concordo contigo. Concordo. Segundo, que o Mandetta, que eles achavam que ia ser uma explosão, aparece no cenário que ele foi acrescentado, ele aparece lá em 6º lugar. Então, ou seja, vai estar um João Ninguém em 2022. A verdade é o seguinte, é que a esquerda, seja pelo PT ou seja através de Ciro Gomes, ela vem chegando. Né? E pelo que se percebeu na pesquisa, o percentual do Moro meio que é um certo equilíbrio, né? No meio ali no centro, porque Witzel, os outros aí desapareceram. Para encerrar, a pergunta que eu faço, será que não seria um erro de estratégia? Porque esse ataque todo ao Moro não é algo espontâneo do eleitorado, é algo ensaiado. Né? Existe todo um comando que joga em cena esse confronto dos bolsonaristas, digamos assim, a pessoa do juiz Sérgio Moro. Será que não seria, a minha pergunta é essa, será que não seria um erro de estratégia do bolsonarismo confrontar tanto agora, crucificar o Moro e acabar com isso jogando o eleitorado que aparece nesse eleitorado num eventual segundo turno para o outro lado? Será que não era melhor baixar a bola e fazer aquilo como o Green falou no começo, não revidar para que não venha perder esse eleitorado no eventual segundo turno? Porque o Bolsonaro está fácil, está tranquilo, mas só que essa tranquilidade dele só garante ele no primeiro turno, não garante uma eleição no segundo turno. Isso ficou claro. Ele precisa desses votos da lavajatista e de centro para garantir uma eleição no segundo turno. E se haver esse confronto, se agora até 2022 essa guerra for travada, isso mostra que existe uma resiliência do Moro. Ele não é tão fraco assim, ele não é como o Mandetta que é fácil de ser desconstruído. Isso pode cravar isso aí, uma tendência de no segundo turno dificultar um acerto, entendeu? Dificultar que o Bolsonaro venha resgatar esses votos para garantir uma eleição em 2022. Vocês não acham que pode ser um erro ficar atacando agora o Moro? Começo com você, Rodrigo. Vamos ser agora sucinto para encerrarmos a rodada. 1 minuto para cada um. Rodrigo. Vai, Rodrigo. É uma estratégia clássica e, para mim, até antiquada, esse ataque ao adversário ou pretenso adversário, né? Está comprovado que o Dória e o Witzel, né, quebraram o vínculo com o Bolsonaro, né? Existia lá o Bolsodória, o Bolsa-Witzel, que conseguiram se eleger na onda do Bolsonaro, aqui como o nosso Carlos Moisés, né? E eles passaram a atacar. Ele começou a se esvaziar e a pandemia do coronavírus sacramentou ele politicamente, as pretensões ao Planalto, por causa disso. 2 erros. Ele usou a pandemia para combater o Bolsonaro e ele já vinha combatendo o Bolsonaro em vários aspectos. E o que se percebe, Hélio, é que se partir para o ataque contra o Bolsonaro, a pessoa perde eleitorado, ela perde força. Mas pode ser o oposto também com relação ao Moro. Não, mas é que é muito prematuro, porque assim, nós temos que aguardar um pouco o desenrolar das acusações do Moro. Se o Moro se estabelecer com a verdade e realmente ele tiver condições de provar algo que venha realmente descaracterizar as ações do Bolsonaro, eu acho que ele sai muito fortalecido nesse processo. Ao contrário, é verdadeiro. Se ele não conseguir efetivamente comprovar as alegações que ele levantou, o Bolsonaro ele vai se fortalecer demais, até porque, como tu falou na pesquisa, ele se manteve, né?
Só que é muito Sim. prematuro alguma avaliação. Tá? Mas o Rodrigo, se o Bolsonaro era inexperiente, eu imagino o Moro, que vem, né, da cadeira da magistratura, tá? Não tem experiência nenhuma política, e agora o que ele mais errou foi sair do governo atacando. Além disso, mas o que eu coloco, né? Rodrigo, não é o pós. É a estratégia bolsonarista em partir para o confronto para tentar desconstruir o Moro e cristalizar com isso no eleitorado nesse pessoal que hoje defende o Moro. Eu, sinceramente, eu não vejo esse bolsonarismo partindo do próprio presidente da República. Mas dele não, mas existe uma estratégia de marketing que vem deles. Não dá para dizer que não. Existe, mas vai fazer o quê? Mas vai fazer o quê? Vai elogiar o Moro? O cara saiu atirando... Não precisa partir tão confronto. Porque depois que criar... O que acontece? Assim como criou-se uma rivalidade entre bolsonaristas e petistas, se cristalizar também, que vai caracterizar uma tripolarização, certo? Vamos supor que daí lá no segundo turno, esses votos poderão fazer falta para o Bolsonaro. Mas é óbvio... Porque daí a revanche... Por exemplo, esse eleitorado revoltado contra o Bolsonaro, no segundo turno pode descarregar num Ciro Gomes da vida. E não no Bolsonaro. Hélio, assim, para mim finalizar a minha participação, o Bolsonaro ele só perde se for comprovadamente aparecer alguma prova cabal que venha, então, colocar em xeque aquilo que ele vem defendendo. Porque o Bolsonaro tem apoio maciço dos evangélicos. Nós estamos falando de uma fatia de mais ou menos 50 milhões de votos. Mas divide também, mano. Divide. Não dá para... Mas que seja 50%. Nós estamos falando de 25 milhões. Tá? Então, eu tenho uma experiência. É muito difícil ele perder esse apoio por causa desse embate. Sim, claro. Mas o trabalho da importa. Eu posso Rodrigo, só uma partezinha. Não, só uma partezinha, Rodrigo. Não é minha vez, só uma partezinha na tua fala aí. Quando o Moro caiu, escuta bem, quando o Moro caiu, eu coloquei no meu Facebook, entrou água no barco do Bolsonaro. Cara, eu apanhei, o meu pessoal caiu de pau, porque achavam que eu estava sendo contra o Bolsonaro. Só essa frasezinha. Às vezes a gente está fazendo apenas uma análise, né? A base do Bolsonaro é sólida. A base do Moro é líquida. É questão de dias. É o segundo Mandetta. Exato, concordo 100%. Nesse aspecto... O que acha, Grim? Fala, fogo Grim. de palha. Eu acredito o seguinte. O Moro, ele tem, digamos assim, a base forte dele por causa da Lava Jato. Só que a maneira que ele saiu do governo, também já atirando no próprio governo, usando a Globo e outros veículos de comunicação, isso também deixou a base do Bolsonaro, digamos assim, revoltada com ele. E é normal que a base do governo Bolsonaro e os seus aliados vão devolver para o Moro e para os aliados do Moro esses tiros também. E eu acredito que é uma questão de tempo, porque esse processo não vai dar em nada. E é uma questão de tempo para o Moro realmente sumir de uma vez, tá? A popularidade dele, e o Bolsonaro se fortalecer paulatinamente, cada vez mais, erguendo o Brasil depois dessa pandemia, para em 2022, então, ele conseguir a reeleição, porque nós temos 2 anos ainda. Certo. E nesses 2 anos, o Moro vai desaparecer. 2 anos e meio. 2 anos e meio.
2 anos e meio. O Moro vai desaparecer. Eu dou 6 meses aí para o Moro desaparecer. Entende? O Moro não vai conseguir se fortalecer nessa tese que ele levantou. E por ele não conseguir se fortalecer nessa tese que ele levantou, o Bolsonaro vai se levantar mais forte, a base bolsonarista vai se levantar mais forte. E ele vai ter 2 anos aí para catapultar novamente a economia do Brasil, levantar o Brasil, para em 2022 ele conseguir, então, pleitear novamente a reeleição. Esse é o meu ponto de vista. Green, eu já vou passar a palavra para todos vocês, cada um dar a sua palavra, para arrematar esse assunto. Deixa eu fazer agora minhas considerações. Primeiro, eu discordo no aspecto dessa questão de derreter, de ser líquido, porque, primeiro, o Moro é uma personalidade conhecida, ele já era o Moro antes do Bolsonaro, certo? Ser o Bolsonaro, que é hoje, ele já era o Moro. Veja bem, ele foi detonado pela esquerda, pelo Intercept Brasil, alguns meses atrás. Ele vem de uma afronta louca. Agora ele é confrontado da mesma forma, sofreu outro ataque pela direita, ou seja, ele foi atacado pelos dois lados. E mesmo com todo esse ataque em evidência, sendo chincalhado nas redes sociais e tudo mais, ele vem e me aparece com 18% nas pesquisas, enquanto o Bolsonaro tem 27%. O que é que eu quero colocar aqui? Então, isso quer dizer que o Bolsonaro continua firme. O eleitor do Bolsonaro é fiel, como vocês falaram. Mas é esse patamar aí, 27%, 25%. Assim como na época na época áurea do Lula, o PT também tinha essa faixa. O que é que acontece é o seguinte, esses 18% que o Moro tem não é um voto do Bolsonaro, não é. É o voto lavajatista. É um voto de um Kim Kataguiri da vida, por exemplo, entendeu? Que não vota no PT, mas não tem. Esse eleitorado de centro, que descarregou um voto no Bolsonaro para garantir o segundo turno, para não deixar o PT voltar, tá bom? Então, o que é que acontece? Isso quer dizer que esse pessoal já conhece o Moro de outras praias, antes mesmo da eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro, se o Moro ficar cristalizado que ele não tinha prova, coisa nenhuma, isso vai denegrir a imagem dele, de certa forma, e vai fortalecer o Bolsonaro. Mas só isso não basta. Com a entrada do coronavírus, a questão de todo o projeto liberal de economia do Paulo Guedes começou a encontrar dificuldades. Ou seja, vai ter que redimensionar, reconstruir tudo novamente, os projetos, e nesses 2 anos e meio vai ter que haver milagre no governo Bolsonaro para que, pelo governo, ele possa crescer, além da questão bolsonarista, né? Porque o Moro, se ele conseguir justificar, pelo menos, as provas, mesmo que não sejam grandes revelações, ele já se mantém, né? E vem aí algumas informações que parece que vai até, ele citou até ministros como testemunha das falas dele, para vir a depor para o Supremo depois, e algumas outras coisas mais, né? Inclusive pediu para que o depoimento dele fosse tornado público. Então, resumindo, mas essa questão é o seguinte, independente dessa questão toda, mesmo com o Moro tendo alguma evidência, o Bolsonaro ainda pode se safar. Mas é aí que eu digo que, de repente, se ele não confrontar tanto Moro, esse eleitorado, lá na frente ele pode resgatar de volta, caso não haja nada em contrário do que fosse levantado. Agora, se vê alguma evidência, e se o Bolsonaro não conseguir emplacar na economia, principalmente, a tendência é que o Moro comece a cada dia mais surgir com uma expectativa. A partir do momento que Dória, Witzel e tudo mais começa a ficar carta fora do baralho, quem não quer o PT de longe, mas não está contente com o Bolsonaro, vai apostar no Moro da vida. É aí que vai surgir uma tripolarização. O que não tinha na eleição passada, que é ninguém do centro capaz de crescer politicamente, está tendo agora. Então, é possível que nós vamos ter aí uma tripolarização entre Ciro, Moro e Bolsonaro, com uma vantagem para Bolsonaro. Se ele se der bem no governo, beleza, ele é capaz de ganhar até no primeiro turno, na minha avaliação. Mas se as coisas der errado... O PT vota no Ciro? Oi? O PT vota no Ciro?
Não, no segundo turno vota. Não vota no primeiro. No segundo turno. Claro, mas eu não tô com. Não, no primeiro turno não tem problema nenhum com o Bolsonaro, tá tranquilo. Ele ia estar no segundo turno, de certeza. Não, escuta, a esquerda radical tem o seu também de 20% a 30%. O centro é dividido em 3 partes. O centro, Então, centro, eu tô colocando. E aí, o centro vota em quem? Se o PT vota no centro, se for com o Bolsonaro, vota. Certo? Pois é. Se for com o Bolsonaro, vota. Agora, se for o Moro que vai para o segundo turno com o Bolsonaro, o PT vota no Moro? Vai fazer O PT não vota. Vai ninguém. O PT não vota, mas o pessoal do Ciro vota. O pessoal do PSD vota. O pessoal da Marina vota. Acontece o fator inverso, entendeu? Por isso que o Bolsonaro tem que estar bem. Ele tem que reconstruir a base dele. Ele tem que ampliar os projetos. Oi? Eu só vou fazer a avaliação do Moro quando ele se filiar a um partido. Enquanto ele não se filiar a partido nenhum, eu não sei como vai ser os 20%. Sim, ele dele. pode até nem vir a querer ser candidato, né? Esse 20% dele aqui, 18%, 20%, é os Bolsonaro que rachou. Não é. É a Lava Jato. Esse foi o voto que votou nele no segundo turno. Não Mas é eu Bolsonaro, não. Tá, mas Bolsonaro um ano e meio nunca teve mais de 25%. Tá. E por que um ano e meio não teve uma Lava Jato? Oi? Por que um ano e meio não teve uma Lava Jato? Não, eu refiro... Depois que ele foi ser ministro. Não, depois que ele foi ministro. Por que não aconteceu mais nada na Lava Jato? Não, eu quero dizer que esse eleitorado, é aquele eleitorado defensor, Vânio, defensor da questão anticorrupção, projeto anticorrupção, entendeu? Se o Bolsonaro tocar em frente, se o Ministério da Justiça trabalha direitinho, isso ele recupera tudo. Estou falando. Vai depender do governo também. Aí eu pergunto, o cristão... Ô, Rodrigo, o teu áudio está baixo, não estou te ouvindo. O Rodrigo colocou muito bem. O cristão que votou no Bolsonaro, que está com o Bolsonaro, tu acha que ele vota no Lava Jato? O cristão vai deixar de votar no Bolsonaro para votar no Lava Jato? O Bolsonaro vai defender... O Moro vai defender as bandeiras conservadoras que o Bolsonaro mantém? Não, se tiver comida na mesa, mantém, mas se não tiver, não vota, esquece, tá? Se faltar comida na mesa, esquece. Mas assim, ó, eu acho, concordo com vocês que o Bolsonaro é favoritíssimo, entendeu? Não tem. Só se der tudo errado. Né? Mas tá, gente, eu acho que já avançou muita hora. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Cada um dá a sua palavra. Começa contigo, Rodrigo, as suas considerações finais aí. Eu quero agradecer esse bate-papo, foi muito produtivo, foi muito interessante e eu espero que... eu só lamento o que aconteceu, era a última coisa que se pensava, né, o que é esse racha que deu entre o Sérgio Moro, né, saiu como ele saiu, e perde o Brasil. Né? O Sérgio Moro, junto com o Bolsonaro, são 2 forças que o Brasil só tinha a ganhar. Lamentavelmente aconteceu, é difícil ter uma avaliação mais precisa, a gente precisa ver o desenrolar aí do depoimento que ele deu no STF para ver como é que a coisa vai acontecer. Né? Uma coisa eu sei, a esquerda não pode vencer mais eleições no Brasil. Com certeza. Claudemir Green. Eu quero também deixar aqui a minha palavra de agradecimento ao presbítero Moélio, Rodrigo, Dr. Vânio, e dizer o seguinte: eu acho que o Moro deveria ter um senso um pouco mais de patriotismo. Eu acho que ele deveria ter olhado um pouco mais pelo Brasil e ter olhado menos para a biografia dele. Eu acho que o povo brasileiro está acima da biografia dele. Não era hora dele abandonar o barco. Ele não abandonou só o governo, ele abandonou o Brasil. Esse é o sentimento, digamos assim, de todos os eleitores, ou a maioria, digamos, dos eleitores que votaram no Bolsonaro. Eu acho que ele deveria ter sido um pouco menos, né, biográfico e mais patriota. Fica aí a minha dica.
Wade Oliveira, suas considerações. Hélio, muito obrigado por lembrar da gente, por nos convidar a participar aqui nesse debate aí. Um abraço ao pastor Grinho, ao pastor Rodrigo. Eu fiquei muito feliz em participar com vocês. E com respeito ao fechamento aí e essa participação do Moro, o Moro não poderia ter saído por causa do diretor da Polícia Federal. Tem outro objetivo, tem outra situação por trás disso. Tomara que eu esteja errado, mas a informação que me chegou é que o Bolsonaro descobriu que esse cidadão da Polícia Federal estava alimentando o STF, gente do STF, e estava alimentando a esquerda com informações, e não alimentava o Bolsonaro. Por quê? Por causa de um diretor da Polícia Federal, um ministro sai do governo, tem alguma coisa por trás disso aí. Então, ele não deveria fazer do jeito que saiu. Eu lamentei muito, eu era um fã do Moro, tá? Era um fã, tá? Não sou, assim, bolsonarista. Eu defendo o governo, defendo ele, porque é a melhor coisa que tem para nós, brasileiros, por causa da seriedade que ele está levando o governo, e para nós, evangélicos. Escuta, isso é um detalhe interessante, porque toda aquela questão que a esquerda estava construindo nas escolas, nas universidades, na rua, na arte, o Bolsonaro, com seu governo, em um ano e meio, já desmistificou essa questão. Casamento de homem com homem, mulher com mulher, e aí vem aborto, essa questão da esquerda pata que existe, ele conseguiu eliminar esse processo, pelo menos aparentemente. E evidentemente que, como a vaquinha foi pro brejo e não dá mais para mamar ela, eu preciso tirar ela do brejo. Aí vem a questão do Centrão, a questão do Congresso, a questão da esquerda, que todo mundo mamava. E eu não sei se vocês vão conseguir, com o Bolsonaro, tirar a vaquinha do brejo. A vaquinha vai morrer. E o Bolsonaro vai continuar, com certeza, mesmo com essa turbulência toda, com vírus e tudo, ele tem chance de continuar a governar por mais 4 anos aí para o Brasil. Tá certo, gente. Eu quero aqui agradecer, né, pastor Wade Oliveira, pastor Claudemir Grin, Rodrigo, e todos que, de alguma maneira, têm acompanhado, ainda estarão acompanhando esta transmissão, esta live, pedindo que você se inscreva nesse canal e dizer que, querendo Deus, voltaremos a ter novas transmissões, continuaremos tratando de outros assuntos, seja no aspecto político, seja no aspecto da cidadania, no aspecto teológico também, né, porque estou aqui dentro de mestres da teologia, e dizer que foi muito bom conversar com vocês, e encerro concluindo que, na verdade, torcemos pelo Brasil, né? Esperamos que todas essas crises possam ser contornadas e que, no final, o Brasil volte ao caminho da prosperidade e a gente possa suspirar no final, em 2022, e dizer, graças a Deus, conseguimos. 1h40, hein? Boa noite para vocês, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Agora, vocês são falador mesmo, em 1h40. Deus abençoe vocês, orando.